Gritos de vitória e de amor sem par, lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia a santidade dá, esse dom de Cristo prometido já. Todos meus pecados apagados estão, essas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Graças a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, muitos conhecem como as Sagradas Escrituras, outros conhecem como as profecias. Esse livro é que nós estamos trazendo uma palavra da parte do Senhor, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o maná que desceu do céu para nós. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra viva. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que não há um livro mais atual do que esse. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro antigo, um livro que não tem mais validade, mas se você começar a ler a Bíblia, você vai ver o quão atual é essa palavra, o quão atual é o que está escrito na Bíblia. Se você começa a ler, você diz, é o que está acontecendo hoje, está na Bíblia. Então ela é atual, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falando, que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então essa palavra, ela é para sempre, ela não vai ter fim. E a Bíblia nos diz mais, que esta palavra é quem vai nos julgar no grande dia, quando o Senhor nos chamar à prestação de conta. É nesta palavra que Ele vai nos julgar, é por ela que vai ser julgada. Quando você acontece alguma situação que você precisa de um advogado, ou você precisa cometeu algum delito na justiça, você vai ser julgado pela Constituição da lei. De acordo, se você não tiver de acordo com a lei, então você vai ser julgado. Se eles lhe acharem justo, você não vai ser julgado. Assim também é a palavra de Deus. Esta é a Constituição que Deus fez. E nós temos na nossa mão, qualquer pessoa pode ter uma cópia. Mas eu quero dizer para você que a original está com Deus. Ninguém vai tirar dele. A minha alguém pode pegar, roubar, rasgar, tocar fogo, mas a de Deus, essa ninguém não toca. Esse livro sagrado é de Deus, é a palavra dele, é viva, é verdadeira. E a Bíblia diz mais, que aquele que tirar um J ou um tio dessa palavra, tirar ou acrescentar, ai dessa pessoa. Então eu creio nessa palavra. E eu louvo a Deus porque eu creio. Porque Ele me deu essa fé. Porque a fé também é um dom de Deus. Né? A Bíblia diz que a fé é um dom. E eu, graças a Deus, eu louvo ao Senhor porque o Senhor me deu essa fé. E essa fé a gente adquire ouvindo a palavra de Deus. Então vou ler um texto no livro de Isaías, profeta Isaías, foi quem profetizou. Ele diz assim na sua palavra, no capítulo 55 e o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa-o ir para o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu quero meditar nessa noite
junto com vocês, trazer uma palavra de Deus para nós, porque essa palavra, ela muda, essa palavra, ela transforma quando nós cremos nela. E o texto que eu quero meditar é essa palavra, quando ele fala, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Primeiro eu tenho que acreditar que Jesus, que Deus, ele perdoa. Ele não só perdoa, como ele é grandioso em perdoar. Então, o profeta Isaías, ele faz aqui um apelo, ou dá um conselho para as pessoas que não acreditam, que se afastaram de Deus. Ele disse, torne para o nosso Deus, que ele é grandioso em perdoar. Porque quando ele fala essa palavra torne, ele está querendo dizer que um dia você já esteve e agora não está mais. Né? Então, tornar para Deus, como assim? Por que tornar? Porque quando nós nascemos, a Bíblia diz que nós já nascemos no pecado, por natureza de Adão. Todos pecaram pelo pecado de Adão, todos nós somos pecadores já por natureza. Mas tem os pecados que nós vamos adquirindo ao correr da nossa vida. Né? Então, quando nós nascemos só com esse pecado por natureza, mas nós não tínhamos prática do pecado. Porque nós éramos criança, nós não tínhamos entendimento. Mas quando você começa a crescer e você começa a não ser mais inocente, você já começa a entender o que é o certo e o que é errado, e você já começa a entender o que é o bem e o que é o mal, aí você já começa a praticar e se afastar de Deus. Por isso que o profeta Isaías diz, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então não importa o que você fez, não importa que pecado você cometeu, que você se separou de Deus, que você se afastou de Deus. A Bíblia nos diz ainda em Isaías 59, que a única coisa que separa o homem de Deus são as nossas iniquidades. Então o pecado, ele separa o homem de Deus. Nada mais além do pecado. Somente o pecado me separa de Deus. E quando nós vai acontecendo os pecados em nossa vida, vai havendo essa separação, esse distanciamento de nós com Deus, do homem com Deus. Então Isaías, ele diz, torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Então, irmãos, quando eu sei que Deus, ele é grandioso em perdoar, eu tenho que acreditar e voltar para ele. Não importa qual for o pecado, se foi maior ou se foi menor. O importante é eu entender que Deus, ele perdoa, e eu acredito e eu volto para ele. Aí ele diz mais, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar o dia que não vai mais poder achar. Vai chegar um momento que você vai procurar o perdão de Deus e não vai mais achar. Como assim, mas que Deus é esse que vai chegar um dia que ele não perdoa mais? Sim, vai. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele perdoa todo e qualquer pecado. Mas é preciso eu me arrepender. E depois que eu morrer, quem morre está morto, não se arrepende de nada. Então, o momento de nós nos arrependermos e reconhecermos que somos seres humanos, pecadores, que nós precisamos de um Deus que perdoa, o momento é agora. O momento é esse. Por isso nós estamos aqui nessa noite, trazendo essa palavra para você que está nos ouvindo aí na sua casa, que está atento a ouvir essa palavra, que nós já estamos com alguns dias aqui trazendo essa mesma palavra. Você pode dizer, todo dia é a mesma coisa, mas a Bíblia, ela não muda, ela é a mesma palavra, sempre vai ser essa, de salvação. E você deve dar glória a Deus por isso, porque você está tendo a oportunidade de ouvir que você pode ser salvo. Então, meu querido e amado, nós estamos aqui porque nós amamos Jesus, porque nós cremos nesta palavra, porque nós sabemos que você também tem uma alma e que precisa de salvação. Quando Jesus Cristo, para se cumprir a Escritura, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito, os profetas escreveram de Jesus, se cumpriram. Então, quando Jesus Cristo, ele estava aqui na terra,
A Bíblia nos conta uma história em Marcos capítulo 2, que chegaram a levar um paralítico, levado por 4 homens até Jesus. E a multidão era tanta que não poderiam entrar pela porta, eles abriram o telhado e colocaram aquele homem diante de Jesus. 4 amigos levaram aquele homem paralítico. E quando ele chega diante de Jesus, aquele paralítico, Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas ficaram admiradas. Que homem é esse que até perdoa pecado? Aí Jesus diz: o que é mais fácil? Eu olhar para o paralítico e dizer: levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Aí Jesus Cristo diz assim mais: porque o Filho do Homem, ou o Filho de Deus, ou Jesus Cristo, tem na terra poder de perdoar pecado. Jesus, ele deixou bem claro que o poder de perdoar pecado é somente na terra. Depois que você chegar diante de Deus, você não vai ter mais perdão. Você vai ter o ajuste de conta. O Senhor vai te galardoar. Ele vai te dar bênçãos pela vida que você levou na terra. Ou te dar a sentença de condenação porque você não creu na palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia é para todos nós. Às vezes você fica a preocupar quando você olha este livro tão grande. Mas como é que eu vou ler essa Bíblia? Se você começar a ler somente o livro de Mateus, ali você vai encontrar toda a história de Jesus. Tudo que Jesus tem para nós ali. E vai lhe dar gosto de você ler mais. Não precisa agonia nem pressa. Todo dia você lê um pouquinho e você vai tendo o entendimento da palavra de Deus. É essa palavra que muda, essa palavra que salva, é essa palavra que perdoa o pecado. Então, enquanto eu estiver aqui na terra, eu tenho essa oportunidade de me arrepender e de ser perdoada. Porque a Bíblia diz, deixa bem claro: arrependei-vos e convertei-vos, para que o seu pecado seja apagado. Ou seja, você tem oportunidade. Jesus, ele deixou bem claro, o profeta Isaías, dizendo que o Senhor é grandioso em perdoar. Mas para que haja o perdão, é preciso que haja um pecador arrependido. Se não houver arrependimento, não tem perdão. Então é uma via de mão dupla. Eu me arrependo, o Senhor me perdoa. Se eu não me arrepender, Ele não me perdoa. É muito simples. A palavra de Deus é muito simples, irmãos. Nós às vezes complicamos, mas é simples demais a palavra de Deus. Jesus Cristo morreu em uma cruz para perdoar todos aqueles que se aproximam dele. Todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus, que ele é o único que salva, que ele é o único verdadeiro Deus, Filho de Deus, esse sim será perdoado. Ele disse: aquele que crê em mim e crê nas minhas palavras, esse tem a vida eterna. É simples demais. Um dia desse eu dei uma mensagem, eu vou repetir ela aqui. Quando você vai em um médico, que o médico descobre a doença que você tem, o que acontece? O médico lhe passa uma receita. Você vai tomar esse remédio de 8 em 8 horas, ele dá a receita. Aí você pega aquela receita e vai na farmácia comprar o remédio. O médico só lhe passou a receita. Ele lhe deu o diagnóstico que você está doente e lhe passou a receita para você tomar e ficar bom. Agora, se você não ir na farmácia comprar o remédio e tomar, você não vai ficar bom, você vai morrer. Assim também é a vida espiritual. Deus, ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer, para me salvar, perdoar o meu pecado. Eu tenho a receita, mas se eu não ir até o médico, até a farmácia, ao doutor, a Jesus, comprar o remédio, assumir essa responsabilidade, eu vou morrer sem Jesus. Então Jesus Cristo, ele ama você, ele me ama de uma tal maneira que não dá para explicar. Esse amor é tão grande pelos seus filhos que não tem como eu te explicar. A Bíblia diz que esse amor, ele excede todo entendimento. Não tenho como eu te explicar. É como se eu tivesse
comendo uma comida e eu disser para você que é muito gostosa aquela comida, mas se você não provar aquela comida, você vai saber que é gostosa, mas não vai sentir o sabor verdadeiro. Assim também, irmãos, é essa palavra que muda, que salva. Se você não aceitar, se você não abraçar essa causa, você vai ficar só sabendo que é bom, mas não quer provar. Então eu aconselho você, aceite a Jesus Cristo para a salvação da tua alma. Concluindo a história do médico. Quando o médico te diz que tu está doente, não é para te assombrar. Não é para você ficar com medo. É para você se cuidar. Comprar o remédio e ficar bom. Assim também nós estamos dizendo para você que somente Jesus Cristo perdoa. E só perdoa aqui na terra quando você se arrepende. Não é para você se assombrar. É para você se arrepender e aceitar Ele como Senhor. Aí a decisão é sua. Como quando o médico lhe dá a receita. É você que decide se vai comprar o remédio ou não. Assim também é hoje que eu estou te falando. Se você quer a salvação, é você que vai decidir se vai aceitar o Salvador ou não. Então receba esta palavra, medite nessa palavra. Eu acredito que você já tem esclarecido muitas coisas na sua mente nesses últimos dias. Que estamos aqui esclarecendo essa palavra para você. Jesus, Ele é o Salvador. Ele é grandioso em perdoar. Então volte para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ah, mas vão dizer que agora, depois que eu fiz tudo de errado, eu vou ser crente. Oh, glória que você foi ser crente. Glória a Deus porque você descobriu a verdade, porque você descobriu a tempo. Ainda há tempo. Mas eu quero dizer para você que esse tempo, ele está perto de acabar. A Bíblia nos diz bem claro que vai chegar um dia que vocês vão bater na porta e a porta não vai mais abrir. Então, por enquanto, a porta está aberta. Jesus mesmo, ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, uma porta, ela tem um destino. Você abre uma porta, você entra em uma casa. Para entrar no seu quarto, você precisa de uma porta. Para ir para o quintal, você precisa de uma porta. Para entrar no banheiro, você precisa de uma porta. Para entrar no céu, você precisa de uma porta. E essa porta é Jesus. E ela está aberta. Mas um dia vai fechar. E um dia você vai bater. E o dono vai dizer... Eu não vos conheço. Então é bom você querer enquanto a porta está aberta. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus disse, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Mas daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Então, enquanto que a igreja estiver na terra, ainda tem luz no mundo. Mas daqui a pouco, irmã, Jesus disse que vinha buscar essa igreja. E quando a iniquidade aumentasse, que ele visse que a igreja já estava sufocada, ele vinha buscar a sua igreja. E eu acredito que cada dia que passa, como o apóstolo Paulo escreveu, a nossa salvação está muito mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. Então fica firme, não desiste, creia, segura um pouco mais. A prova está difícil, mas aguente só um pouquinho mais, porque daqui a pouco tudo isso vai passar. E daqui a pouco nós estaremos com o Senhor eternamente no céu com Ele. Então você que já é crente, que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento, fica firme, não desiste não. Aguenta só mais um tiquinho. E você que ainda não aceitou, aceite hoje. O dia da salvação é hoje. O dia aceitável do Senhor é hoje. Enquanto a porta está aberta. Aleluia. Então o profeta Isaías diz, retorne para o nosso Deus. Porque Ele é grandioso em perdoar. Não importa o que você fez. O que pecado te distanciou do Senhor. Ele te perdoa quando tu te arrepende. Então, fica com esta palavra. Aceita Cristo como o Senhor da sua vida. Para que no dia que a trombeta tocar,
que o Senhor Jesus vem nos ares buscar a igreja, ou no dia que você partir, no dia que, porque Jesus pode vir e você pode morrer antes. Então você pode ter a segurança para onde você está indo, para quem você está indo. Porque existe duas eternidades. Uma com Deus e outra sem Deus. A eternidade com Deus é de gozo, de paz, de alegria. A Bíblia diz que não vai ter mais choro, nem fome, nem pranto. Vai ser maravilha estar ao lado de Deus. Mas se for ficar de fora, essa outra eternidade, a Bíblia diz, é onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, é tormento direto, sem fim. Às vezes você passa uma luta, uma tribulação e passa. Mas essa eternidade sem Deus, se você rejeitar o Salvador, é sem fim. É para sempre, não tem... é 1 ano, é 2 anos, não. É para vida toda, é para sempre, não tem fim. Então aceite Cristo, receba o Salvador da sua vida, alegra a sua alma por ouvir essa palavra, ouvir esse grito de alerta para a sua vida. Não fique com medo, aceite a Cristo, porque Ele tem solução para a tua vida. Amém? Glória a Jesus por isso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos orar nesse momento. Se você quer aceitar Jesus, aceite Ele aí mesmo na sua casa. Fale com Ele que Ele está te vendo. Diz para Ele que tu quer Ele como o Senhor da tua vida. Jesus querido, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, meu Salvador, por muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua graça, que nos tem nos abraçado e por esse amor que nos alcançou. Eu te agradeço, meu Salvador, porque o Senhor nos deu a oportunidade de voltar para ti. Eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu e nos perdoou. Eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço, meu Deus, por hoje eu poder dizer para essas pessoas que estão nos ouvir que tu és o Salvador do mundo, que tu és um Deus que perdoa, que tu és um Deus bom, que tu és verdadeiro, tu és vivo e é eterno. Eu louvo a ti, te agradeço por tudo. Abençoa todas essas vidas que te ouviram nessa noite, Pai, ouvir a tua palavra. Abençoa de forma especial. Dá tranquilidade ao coração de cada um, meu Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho que vive e que reina para sempre, é que eu te peço, eu te agradeço já por fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agradecer a irmã Clarice, Nova Esperança, a irmã Elineuda Viana, presbítero Oswaldo, o irmão Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, que estava conosco na nossa live. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.